de hoje, a gente vai continuar falando sobre emaranhamento e a gente vai começar falando sobre testemunhas de emaranhamento. As referências são as mesmas da aula passada. E para a gente entender esse conceito de testemunhas de emaranhamento, a gente vai começar falando de uma das coisas que a gente viu na aula passada, que era a transposição parcial, tá? Bom, então, vamos lembrar da transposição parcial para estados emaranhados NPPT. Um estado ser NPPT significa que a transposta parcial, ρTA, por exemplo, possui um alto valor negativo. Então, isso significa que ρTA aplicado a um certo estado psi é igual a menos lambda, que lambda é o alto valor correspondente, né? Menos lambda é o alto valor correspondente, vezes psi. Então, isso aqui significa que psi, ρTA, psi, é igual a menos lambda, mas essa coisa aqui é igual a traço de ρTA, psi, psi. E como a transposta parcial preserva o traço, isso aqui é a mesma coisa que traço de ρTA, psi, psi. Transposta parcial. E a transposta parcial da transposta parcial é igual a ela própria. Então, isso aqui é a mesma coisa que traço de psi, psi. Transposta parcial vezes ρ. Então, essa continha toda significa que essa coisa aqui é igual a essa coisa aqui, que é igual a esse produto interno aqui, que por sua vez é igual a menos lambda e, portanto, traço de psi, psi, transposta parcial, vezes ρ é menor do que zero nessa situação. Ok, então isso significa que se ρ é NPPT, existe um estado psi, tal que o traço de ρ vezes a transposta parcial da matriz densidade correspondente ao estado psi é menor do que zero. Por outro lado, se ρ é PPT, ou se é separável, né, em particular, se é separável, então o traço de ρ vezes psi, psi, TA, pela continha que a gente viu antes, é a mesma coisa que traço de ρ, TA, psi, psi, que é a mesma coisa que esse produto interno aqui. Isso aqui tem que ser sempre maior ou igual a zero, porque ρTA é positiva e a condição de positividade é equivalente a esse produto interno aqui ser positivo para todos os estados psi. Bom, então o que a gente tem com isso? O que a gente ganha com isso é que esse traço de ρ, psi, psi, TA é positivo, ou maior ou igual a zero, se ρ é separável, e traço de ρ, psi, psi, TA menor do que zero, implica ρ emaranhado. Ok? Então, isso a gente pode ver da relação dessa construção com a transposta parcial e da relação da transposta parcial com emaranhamento e separabilidade. Bom, então, o mais interessante aqui é que esse
cara aqui, que eu vou chamar de W, é um operador hermitiano. Não necessariamente ele é positivo, então não necessariamente ele vai representar uma matriz densidade, mas ele é um operador hermitiano. E a gente sabe que operadores hermitianos estão relacionados a observáveis. E observáveis podem ser medidos experimentalmente. Então, chamando esse cara aqui de W, a gente tem que traço de ρ W é maior ou igual a zero se ρ é separável. E a gente tem que traço de ρ W menor do que zero implica que ρ é emaranhado. E mais ainda, a gente sabe que traço de ρW é igual ao valor esperado de W quando a gente faz essa medição em várias cópias do estado ρ. E, portanto, isso aqui pode ser obtido experimentalmente. Ok? Bom, esse tipo de observável aqui, ele ajuda a gente a detectar emaranhamento e ele é chamado testemunha de emaranhamento por causa disso. E um determinado observável desse tipo é chamado de testemunha de emaranhamento se para qualquer estado separável vale essa condição aqui, o valor esperado de W para qualquer estado separável é sempre maior ou igual a zero, enquanto que o valor esperado de W para um determinado estado emaranhado é menor do que zero. Isso aqui, essa condição aqui, evidencia o emaranhamento no estado ρ, testemunha o emaranhamento do estado ρ e pode ser obtido experimentalmente, portanto, é uma ferramenta muito importante de detecção de emaranhamento. Tá? Existe uma interpretação geométrica muito legal para esse resultado aqui, para essas testemunhas de emaranhamento. Então, a gente viu uma testemunha de emaranhamento, a gente introduziu essa noção de testemunha de emaranhamento usando a noção de transposição parcial, mas ela não é necessária essa relação com a transposição parcial para a gente falar de testemunhas de emaranhamento, a gente pode entender isso geometricamente. E para isso, a gente pode usar um resultado chamado teorema de separação de Rambanach, que pode ser aplicado a conjuntos convexos do tipo que a gente está tratando aqui. Tá? Então, se A é um conjunto convexo e B é um pontinho que não pertence a A, então existe um funcional linear, uma função linear f, tal que f de A é maior ou igual a zero para todo A pertencente a esse conjunto convexo azão, e f de B é menor do que zero. Então, isso significa que esse funcional linear testemunha o fato de que B não pertence ao conjunto convexo azão. Tá? O que esse resultado implica para o nosso caso aqui? Bom, então a gente já viu que o conjunto de todas as matrizes densidade, que é esse conjunto grandão aqui, é convexo. E dentro desse conjunto convexo, eu tenho outro conjunto menor, também convexo, que é o conjunto das matrizes densidade separáveis. E aí, para cada estado emaranhado ρ, eu posso imaginar um hiperplano, que é dado aqui, representado aqui por essa reta, né? Mas isso aqui é só uma representação pictórica, porque essas coisas têm dimensão bem grande, então é um hiperplano que separa ρ dos estados separáveis. Tá? E esse hiperplano está relacionado com a função linear que a gente viu anteriormente. Então, esse hiperplano está associado a uma função linear f, de modo que, para o lado de cá desse hiperplano, eu tenho f de ρ maior do que zero. Exatamente em cima desse hiperplano, eu tenho f de ρ igual a zero. E para o lado de cá desse hiperplano, eu tenho f de ρ menor do que zero. Então, o fato de f de ρ ser menor do que zero implica que ρ é emaranhado. E existe também um teorema importante da análise funcional que relaciona essas funções lineares com observáveis. Então, para todo f, existe um observável w, tal que f de ρ é igual a traço
de W⍴, então, portanto, do lado de cá eu tenho traço de W⍴ maior que zero. Exatamente em cima desse hiperplano eu tenho traço de W⍴ igual a zero, e do lado de cá desse hiperplano eu tenho traço de W⍴ menor do que zero, mostrando que o W, nesse caso, é uma testemunha de emaranhamento. Então, cada testemunha de emaranhamento está relacionado com um hiperplano desse tipo aqui. Então, a gente observa que essa testemunha de emaranhamento, ela não é capaz de evidenciar o emaranhamento de todos os estados emaranhados, né? Então, por exemplo, para esse outro ρ1 aqui, a gente tem traço de W⍴1 maior que zero, ele está do lado de cá desse hiperplano. Então, essa testemunha não é capaz de ver, de evidenciar o emaranhamento de ρ1. Mas para esse estado ρ1, eu poderia pensar em uma outra testemunha, um outro hiperplano, por exemplo, esse hiperplano aqui, que estaria associado a uma outra testemunha W2, e aí essa testemunha seria capaz de evidenciar o emaranhamento de ρ1. Então, não existe uma única testemunha que é capaz de mostrar o emaranhamento de todo o estado emaranhado, mas para cada estado emaranhado é possível construir uma testemunha que é capaz de evidenciar o emaranhamento daquele estado, tá? Então, isso tem muitas aplicações quando a gente quer demonstrar experimentalmente que um determinado estado é emaranhado. Quando a gente vai para o laboratório, a gente tem uma boa previsão de qual é o estado que a gente quer preparar, né? Então, vamos supor que a gente quer preparar esse estado ρ aqui, e existem técnicas computacionais relativamente simples de implementar que permitem a gente descobrir quem é esse hiperplano aqui, quem é o observável W, que vai servir como uma testemunha de emaranhamento para esse estado ρ que a gente está tentando preparar. É claro que, na prática, a gente não vai conseguir preparar exatamente o estado ρ, mas a gente vai preparar um outro estado ρ' que está próximo o suficiente de ρ, né? Bem próximo de ρ, e, portanto, apesar da gente não estar preparando exatamente o estado que a gente queria, essa testemunha de emaranhamento ainda é capaz de verificar o emaranhamento desse estado ρ' aqui. Então, a gente observa, né, a ideia desse desenho aqui, que para eu não ser capaz de verificar o emaranhamento do estado com essa testemunha, eu tenho que ter um estado bem distante do estado que eu gostaria de preparar. Então, em geral, os experimentos são muito bons e, portanto, a gente é capaz de evidenciar o emaranhamento desse estado preparado experimentalmente utilizando essa testemunha W.